Vamos lá, futuros profissionais casensados da Marinha do Brasil, para mais um vídeo de direito constitucional dentro do contexto do seu casenso. Esse vídeo é para você que está fazendo o curso do casenso ou se preparando para fazê-lo e já adquirindo alguns conhecimentos pré-estabelecidos para você já chegar na frente e não ter nenhum tipo de dificuldade com relação à execução desse curso. Bom, mas antes de tudo, como não poderia deixar de ser, eu vou te fazer aquela perguntinha. E aí? Seu pré-projeto já está safo? Lembrando, quando você começa a estudar direito constitucional, seu pré-projeto já tem que estar pronto. Pronto, pelo menos para envio, se já não enviou, né? Então, gostaria de agradecer inicialmente aí o Anaximando, Sargento MU, está servindo lá em Natal. Ele também está ajudando muito o pessoal que está fazendo casenso. Ele está orientando o pré-projeto pessoal. Então, você que está na onça, serve Natal e está fazendo aí o seu casenso, procura Anaximando. Ele é fuzileiro naval MU. Vai lá, ele é um camarada altamente gabaritado aí para ajudá-los na execução desse trabalho. Inclusive, tanto do Marujo quanto também o do fuzileiro naval. Lembrando que o pré-projeto fuzileiro naval é um pouquinho mais exigente do que o do Marujo. E assim, é meio que paradoxal, né? O pessoal Marujo, que tem mais contato aí com a parte burocrática da Marinha, cobra menos do que o do fuzileiro, que teoricamente ele está mais para as atividades mais operativas, né? Então vamos lá. Aqui na tela é a playlist do direito casenso, direito constitucional. Note que nós já temos 4 vídeos. E esse vídeo que vos falo aqui na tela já é o 5º vídeo da sequência. E aí, faça comercial aqui do índice, já falamos aí de segurança da informação. Já falamos também sobre direito constitucional. E, não, minto, estamos falando sobre direito constitucional. Ainda não entramos ainda em direito processual militar. Então, no último vídeo a gente parou sobre as classificações das constituições. Nesse aqui, o nosso objetivo de aprendizagem é justamente o conceito do poder constituinte, a definição da titularidade. Também é um objetivo de aprendizagem citar as formas de exercício e também citar as espécies. Como sempre, na sua apostila ele começa com uma pequena introdução. É importante você ler a introdução, não porque tenha questões relacionadas à introdução, mas porque ele ajuda aí como dizem, a introdução, ele ajuda no entendimento do seu material. Então vamos lá. Lembrando, mais uma dica, isso aqui é para você que tem dificuldade de se enfiar dentro dos livros e apostilas devido ao seu cotidiano, trabalho, né? Então, eu sempre dou como exemplo aqui o pessoal que serve em capitanias, delegacias e agências, e também o pessoal que serve como motorista. E não tem, infelizmente, não tem um momento durante o expediente que possa pegar uma apostila, porque isso é um curso de carreira e é sugerido que você faça sim durante o decorrer do expediente, em algum momento, para fazer sua leitura. E existem alguns militares que, devido às funções, não conseguem. Então, para isso, eu faço essa leitura para ajudá-los. Você vai colocar isso no viva voz do seu celular e vai acompanhar o conteúdo do seu material para a realização da segunda prova do seu casenso. Então vamos lá. Introdução. Começando aqui, tá? A análise do poder constituinte, como o conhecemos hoje, remete-se indispensavelmente aos movimentos constitucionais do século XVIII, que teve como foco a real participação dos cidadãos na formação de um Estado democrático de direito. Gerado nos estudos do abade francês Joseph, o poder constituinte é fundamentalmente um poder de características políticas e filosóficas, haja vista fundar-se na disposição constitucional que irá gerenciar a vida de determinada nação. O próprio movimento constitucionalista se remete à análise do Estado e à conformação no qual este se opôs durante a história, tendo como foco inicialmente a delimitação de sua teoria, no intuito de construir fundamentos teóricos pertinentes e necessários ao rompimento com o absolutismo reinante à época. E este será o tema desse conteúdo aí.
o poder constituinte. Ainda dentro do direito constitucional, poder constituinte. A teoria do poder constituinte foi originalmente concebida pelo abade francês Emmanuel Sims no século XVIII, em sua obra O que é o Terceiro Estado. Nesse trabalho, concluído às vésperas da Revolução Francesa, o autor trouxe a tese inovadora, que rompia com a legitimação dinástica do poder. Ao mesmo tempo, colocava por terra as teorias anteriores ao iluminismo, que eu já falei com vocês anteriormente, que determinava que a origem do poder era divina. No vídeo passado eu falei justamente isso sobre o iluminismo, que dava, inclusive, falamos também da teocracia, né? Continuando. Esta teoria, está escrito errado aqui, um erro da apostila, tá? Esta teoria se alicerça na distribuição entre poder constituinte e poderes constituídos. O poder constituinte é o poder que cria a Constituição. Os poderes constituídos são o resultado dessa criação, isto é, são os poderes estabelecidos pela Constituição. E aqui, nesse momento, a gente tem uma diferença entre poder constituinte, que é o poder que cria a Constituição, e os poderes constituídos, que são resultados dessa criação, né? Poderes estabelecidos pela Constituição. Segundo o Canotilho, de 2003, o poder constituinte se revela sempre como uma questão de poder, de força ou de autoridade política que está em condições de, numa determinada situação concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição entendida como lei fundamental da comunidade política. Agora vem efetivamente a nossa matéria, né? Conceito. Como vimos no material anterior, nos estados que adotam Constituição do tipo rígida, há uma diferenciação marcante entre o processo legislativo da elaboração de normas constitucionais e o processo legislativo de elaboração das demais normas infraconstitucionais. Esses conceitos constitucionais e infraconstitucionais estão no vídeo anterior. Podemos identificar dois tipos de legisladores nesse estado: o legislador constituinte, com competência para elaborar normas constitucionais, e o legislador ordinário, com competência para elaborar as demais normas do ordenamento jurídico. Aqui a gente para e vamos trabalhar possíveis questões. Então, diferenças entre legislador constituinte é que ele tem competência para quê? Elaborar normas constitucionais. E o outro, que é o legislador ordinário, a competência dele é para todas as outras normas do ordenamento jurídico. Então isso é importante a gente grifar e levar para a prova. Continuando. Com efeito, o poder constituinte é o poder de elaborar e modificar normas constitucionais. É assim o poder de estabelecer a Constituição do Estado ou de modificar a Constituição já existente. Isso aqui é uma definição do poder constituinte e a gente vai negrar tudo, porque possivelmente é uma questão de prova. Titularidade. Ele faz a referência de Paulo e Alexandrino, que eles ensinam. Isso, essa referência é do ano de 2015. Eles ensinam o seguinte: a teoria do poder constituinte está relacionada com a legitimidade do poder, com a sabedoria nacional e a soberania popular em um dado estado. Nasceu do fortalecimento do racionalismo em oposição ao poder absoluto das monarquias de direito divino, com a substituição de Deus pela nação como titular da soberania. Para Sayes, o título legítimo do poder constituinte seria unicamente a nação. Contemporaneamente, porém, é hegemônico o entendimento de que o titular do poder constituinte é o povo e não mais a nação, pois só este tem legitimidade para determinar quando e como deve ser elaborada uma Constituição ou modificada a já existente.
A soberania popular, que é, na essência, o poder constituinte do povo, é a fonte única de que procedem todos os poderes públicos do Estado. Mesmo nos regimes ditatoriais, é o povo o único e legítimo titular do poder constituinte. O que se dá, nesse caso, conforme será explicado no item seguinte, é a usurpação desse poder. Poderia fazer diversos comentários a respeito desse texto com a situação atual que a gente vive, mas vamos optar por não entrar nesse mérito. Continuando. Então podemos concluir que, para a doutrina mais moderna, a titularidade do poder constituinte pertence ao povo. Isso fica bem claro quando lemos o artigo 1º do parágrafo único da Constituição, que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esse é o termo da Constituição e a gente tem ouvido isso bastante no dia a dia, aí, de acordo com o contexto nacional. Lembrando que isso aqui, a data de hoje é dia 22 de dezembro de 2022. Agora, sobre as formas de exercício. O poder constituinte originário pode se manifestar na criação de um novo Estado ou na refundação de um Estado, com a substituição de uma Constituição por outra, como ocorre no caso de golpe, revolução, desagregação social ou mesmo, se assim desejar o povo, em períodos de normalidade social. No primeiro caso é qual? Golpe. No primeiro caso, temos o denominado poder constituinte originário histórico e nos demais o poder constituinte originário revolucionário. Então, a substituição da Constituição por outra ocorre no caso de golpe. Esse é o primeiro caso. E o restante é originário revolucionário. Então, o primeiro é originário histórico. Assim, temos que o poder constituinte originário histórico seria o verdadeiro poder constituinte originário estruturado pela primeira vez o Estado. Estruturando pela primeira vez o Estado. Poder constituinte originário revolucionário seriam todos os posteriores ao histórico, rompendo por completo com a antiga ordem instaurando uma nova. Em que pese a titularidade do poder constituinte pertencer sempre ao povo, podemos verificar dois modos distintos para o seu exercício, o democrático ou o autocrático. O democrático é o poder constituinte legítimo e o autocrático é o poder constituinte usurpado. E aqui a gente para e vê uma diferenciação entre o poder democrático, que é o constituinte legítimo, e o autocrático, que é o constituinte usurpado. Conforme a lição de Paulo e Alexandrino, também de 2015, o exercício autocrático do poder constituinte caracteriza-se pela denominada outorga, estabelecimento da Constituição pelo indivíduo ou grupo, líder de um movimento revolucionário que o alçou ao poder, sem a participação popular, é claro. É ato unilateral do governante que autolimita o seu poder e impõe as normas constitucionais ao povo e teoricamente a si mesmo. O exercício democrático do poder constituinte ocorre pela Assembleia Nacional Constituinte ou por convenção. O povo escolhe seus representantes, democracia representativa, que formam o órgão constituinte, incumbido de elaborar a Constituição do tipo promulgada. E a gente já viu o que significa Constituição promulgada nas classificações das Constituições do vídeo anterior, que é o vídeo número 4. Então, a outorga corresponde à criação de forma autocrática da Constituição através do exercício do poder constituinte. Isso é importantíssimo. Pela única vontade do tirano. Então, definição de outorga corresponde à criação
de forma autocrática, e isso é importante, que é de forma, não é de qualquer forma, de uma forma autocrática da Constituição através do exercício do poder constituinte pela única vontade do tirano. Por isso é autocrática. Sem qualquer representação, participação popular. Já no exercício democrático do poder constituinte, o povo, legítimo titular do poder constituinte, democraticamente, confere poderes a seus representantes, especialmente eleitos para a elaboração e promulgação da Constituição. Então, a gente viu lá no vídeo anterior que o outorgado, né, não tem a participação do povo. E o promulgado, sim, é diferente. Tem a participação realmente do povo. Ou por alguém, por eles, eleitos, seus representantes legais. Então, isso aqui vai aparecer várias vezes, tá? Promulgado e outorgado. Finalizando o tema, Paulo Alexandrino, também na referência de 2015, esclarece que, seja qual for a forma de exercício do poder constituinte, legítima ou mediante usurpação, um ponto deve ficar bem claro. Sempre que houver ruptura na ordem constitucional estabelecida e sua substituição por uma outra, ocorre manifestação do poder constituinte, ou seja, a nova Constituição será sempre obra do poder constituinte, mesmo que imposta mediante exercício ilegítimo desse poder. Isso é importante, né? Interessante. Agora, quanto às espécies. Classicamente, temos duas espécies de poder constituinte identificadas pela doutrina, originário e derivado. Mais modernamente, vem-se falando também na existência do poder constituinte difuso e de poder constituinte supranacional. Então, quanto às espécies do poder constituinte, nós temos originário, no caso a doutrina, e derivado, inicialmente. E depois vieram o difuso e o supranacional. Então, originário, derivado, difuso, supranacional são espécies do poder constituinte em relação à doutrina. Continuando, o poder constituinte originário, esse aqui o primeiro, é inicial, autônomo, ilimitado juridicamente, incondicionado, soberano na tomada de suas decisões, um poder de fato e político permanente. O próximo, né? Originário, inicial, pois instaura nova ordem jurídica. Aí está falando isso aqui, tá? Inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado, poder de fato e poder político. E por último, permanente. Agora ele vai falar de cada um deles aqui abaixo. Então, poder constituinte originário é inicial, pois instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior. O poder constituinte originário é autônomo, visto que a estruturação da nova Constituição será determinada autonomamente por quem exerce o poder constituinte originário. O poder constituinte originário é ilimitado juridicamente, no sentido de que não tem de respeitar os limites postos pelo direito anterior. O poder constituinte originário é incondicionado e soberano na tomada de suas decisões, porque não tem de se submeter a qualquer forma prefixada de manifestação. O poder constituinte originário é poder de fato e poder político, podendo assim ser caracterizado como uma energia ou forma social, tendo natureza pré-jurídica, sendo que, por essas características, a nova ordem jurídica começa com a sua manifestação e não antes dela. Ele também é permanente, já que o poder constituinte originário não se esgota com a adição da nova Constituição.
sobrevivendo a ela e fora dela, como forma e expressão da liberdade humana em verdadeira ideia de subsistência. Lembrando que, conforme dissemos mais acima, o poder constituinte originário se subdivide em histórico e revolucionário. A gente já estava perdendo já esse foco. Já o poder constituinte derivado, também denominado instituído, constituído, secundário, de segundo grau ou remanescente, é criado e instituído pelo poder constituinte originário. Ao contrário deste, ele deve obedecer às regras colocadas e impostas pelo poder constituinte originário, sendo derivado, limitado e condicionado aos parâmetros e a ele impostos. Então, poder constituinte derivado também é criado, instituído pelo poder constituinte originário. Ao contrário deste, deve obedecer às regras. Ele é, aí vamos falar um pouquinho também de cada um. Vamos lá. Ele é, cadê derivado? Não estou achando. Aqui, derivado, porque é instituído pelo poder constituinte originário. Ele é limitado ou subordinado porque encontra limitações constitucionais expressas e implícitas, não podendo desrespeitá-las, sob pena de inconstitucionalidade. E é condicionado porque a sua atuação deve observar fielmente as regras predeterminadas pelo texto constitucional. Aí você observa que aqui, ó, inicial autônomo, derivado, ilimitado, limitado, incondicionado, condicionado. Então, vê que eles, tanto o derivado como o originado, eles basicamente têm uma relação de oposição, de contraposição, né? Condicionado, porque a sua atuação deve observar fielmente as regras predeterminadas pelo texto constitucional. O poder constituinte derivado se subdivide em, aí é importante, subdivisão do poder constituinte derivado: reformador, revisor e decorrente. O derivado reformador tem a capacidade de modificar a Constituição. Isso é importante. Capacidade de modificar a Constituição é o reformador, por meio de um procedimento específico estabelecido pelo originário, sem que haja uma verdadeira revolução. A doutrina classifica as limitações que podem ser impostas pelo poder constituinte originário à atuação do poder constituinte derivado do reformador, ao modificar o texto constitucional nos seguintes grupos. Aí, quais os grupos que ele vai modificar? Temporais, quando a Constituição estabelece um período durante o qual o seu texto não pode ser modificado. Circunstanciais, quando a Constituição veda a sua modificação durante certas circunstâncias especiais de conturbação da vida do Estado. Materiais, quando a Constituição enumera certas matérias que não poderão ser abolidas do seu texto pelo reformador. Processuais ou formais, quando a Constituição estabelece certas exigências no processo legislativo de aprovação de sua modificação, tornando este distinto e mais trabalhoso do que aquele estabelecido para a elaboração das demais leis do ordenamento. Então, veja bem, o que é isso aqui? O poder constituinte derivado reformador, ele pode modificar o texto constitucional. Só que ele, para essa modificação, foi estabelecido alguns grupos. Seriam eles os grupos temporais, circunstanciais, materiais e processuais ou formais. Continuando. O poder constituinte derivado revisor, aquele foi reformador, esse é revisor, ó. Reformador, aí ele vai dizer, né, em que situação que pode ou que não pode alterar a Constituição. Circunstanciais, temporais, materiais, processuais. Agora o revisor. Esse revisor também é fruto do
trabalho de criação do originário, estando, portanto, a ele vinculado. É um poder condicionado e limitado às regras instituídas pelo originário. Encontra-se previsto no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual dispõe: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Como o próprio texto constitucional prescreve após 5 anos, contados de 5 de 10 de 1988, seria realizada uma revisão da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Mega, tá escrito certo, tá escrito errado? Que raio é esse de unicameral? Ele quer dizer uma única câmara, só isso. Palavra bonitinha para dizer o que ele próprio sugere, única câmara. A Câmara de Legisladores, né? Esta revisão, só aqui, tá? Esta revisão constitucional deveria dar-se após pelo menos 5 anos, podendo ser feita posteriormente, mas apenas uma única vez, sendo impossível uma segunda produção de efeitos. Tornou-se de um procedimento simplificado de alteração do nosso texto constitucional. Tratou-se de um procedimento simplificado de alteração do nosso texto constitucional. Em se tratando de manifestação de um poder derivado, os limites foram estabelecidos pelo próprio poder constituinte originário. Ficou fixado como limite material o mesmo determinado ao poder constituinte derivado reformulador, qual seja o limite material fixado nas chamadas cláusulas pétreas, contidas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e que diz o seguinte: artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendendo a abolir: 1. A forma federativa do Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Este procedimento, ocorrido ao longo de 1994, gerou 6 emendas constitucionais de revisão, não sendo mais possível nova manifestação do poder constituinte derivado revisor, em razão da eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada da aludida regra. Aí eu li aqui até aludida regra, mas você parou no exaurida, né? Exaurida, gente, é esgotada, tá? Então eu vou ler agora trocando para você até o final, não parar no exaurida. Então vamos lá. Não sendo mais possível nova manifestação do poder constituinte derivado revisor em razão da eficácia esgotada e aplicabilidade esgotada. Ele repetiu, né? Exaurida e esgotada da aludida regra, tá? Da referida regra, tá? Então vamos lá. O poder constituinte derivado decorrente é o poder que a Constituição atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal para se auto-organizarem, por meio da elaboração de suas próprias constituições. Isto é, se trata da competência atribuída pelo poder constituinte originário aos Estados-membros e ao Distrito Federal para criarem suas próprias constituições, desde que observadas regras e, é claro, limitações impostas pela Constituição da República. Entendimento cristalino que pode ser obtido da simples leitura do artigo 25 da Constituição, que diz o seguinte: os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Agora uma observação: os municípios, embora dotados de autonomia política, administrativa e financeira, com competência para elaborar suas próprias leis orgânicas, que está lá no artigo 29 da Constituição, não dispõem do poder constituinte derivado decorrente. Agora, isso aqui,
pode cair numa questão, sempre aquela questão de analise a opção e indique qual a incorreta. Então ele pode botar assim: os municípios, embora dotados de autonomia política, administrativa e financeira, com competência para elaborar suas próprias leis, dispõem de poderes constituintes derivados decorrentes. Aí só tira esse nãozinho, aquela velha malandragem do elaborador, né? Malandragem até demais, tira uma única palavra para invalidar a questão. Então toda vez que você vira uma questão em qualquer exercício, concurso, quando tiver o não, você negrita, tá? Não, ou seja, você vai negritar. Tanto não quanto ou seja. Palavras excludentes, tá? Excludentes, sempre nego brinca nas questões em cima das palavras excludentes. O poder constituinte difuso agora. Ele é um poder de fato que atua na etapa da mutação constitucional. E aqui a gente tem a definição dele, ó. Poder difuso é o poder constituinte de fato que atua na mutação constitucional. Se for pedir uma questão na prova sobre isso, ele vai pedir em cima desse que está destacado aí em amarelo. Meio informal de alteração de Constituição. Cabe a ele, o poder difuso, portanto, alterar o conteúdo, o alcance e o sentido das normas constitucionais, mas de modo informal, sem qualquer modificação na literalidade do texto da Constituição. É chamado de difuso porque não vem formalizado no texto das Constituições. É um poder de fato porque nascido do fator social, político e econômico. É meio informal porque se manifesta por intermédio das mutações constitucionais, modificando o sentido das constituições, mas sem nenhuma alteração do seu texto expresso. Aí nas palavras de Lenza, também de 2015, diz o seguinte: se por um lado a mudança implementada pelo poder constituinte derivado reformador se verifica de modo formal, palpável, por intermédio das emendas à Constituições, a modificação produzida pelo poder constituinte difuso se instrumentaliza de modo informal, espontâneo, como verdadeiro poder de fato, e que decorre dos fatores sociais, políticos e econômicos encontrando-se em estado de latência. Trata-se de processo informal de mutação da Constituição, alterando-se o seu sentido interpretativo e não o seu texto, que permanece intacto e com a mesma literalidade. É a questão da interpretação, né? A mutação e a nova interpretação não poderão macular os princípios estruturantes da Constituição, sob pena de se caracterizar inaceitável interpretação constitucional. Então, depende da interpretação, porém você não pode viajar muito nessa interpretação, não pode fugir do foco, porque vai ser inaceitável, né? Por fim, o poder constituinte supranacional, que aí a gente volta aqui, ó, a gente viu o difuso, a gente viu o derivado e a gente viu o revisor e o reformador. Agora a gente vê, foi demais, o supranacional. Tem sua fonte, o poder constituinte supranacional tem sua fonte de validade na cidadania universal, na multiplicidade de ordenamentos jurídicos, no desejo dos povos de se integrarem e interagirem, propondo um redimensionamento no conceito clássico da soberania, com o fim de elaborar constituições que ultrapassem fronteiras domésticas de um Estado, em nome de uma integração maior, com vistas a alcançar uma comunidade de nações. Um exemplo prático do intento da concretização do poder constituinte supranacional é o que se pronuncia na Europa, em que os diferentes Estados soberanos integrantes da União Europeia têm analisado a viabilidade da adoção de uma Constituição transnacional democrática. Resumindo o que vimos ao longo deste material, temos o seguinte gráfico: poder constituinte ele pode ser originário, derivado, difuso, supranacional. O originário ele pode ser histórico ou revolucionário. O derivado é reformulador, decorrente e revisor.
e o supranacional é só a definição dele. Esse quadro aqui, gente, ó, esse aqui, depois que você ler esse material, guarda o local desse quadro, porque através dele você responde quase qualquer questão referente ao poder constituinte, tá? Quando você for folhear o seu material no dia da prova, você procura por esses quadros, porque esses quadros são quadros resumitivos. Eles vão ajudar. Quando você estiver falando, às vezes você vai ler poder originário revolucionário e você não vai lembrar de onde estiver. Então procura nos quadros, porque se tiver nesse quadro, significa que ele está anteriormente ao quadro. E aqui a gente encerra essa unidade de ensino, né? Tem um exercício, como sempre eu falo para vocês, que o exercício a gente não realiza, vamos fazer lá no finalzinho com alguns simulados aí, ok? Então, fecha o vídeo aqui. Próximo vídeo ainda sobre o direito constitucional, só que a gente vai falar sobre características dos direitos fundamentais, classificação desses direitos, hipóteses de restrição desses direitos fundamentais e os deveres fundamentais. Isso aqui é ao concurso. Com certeza que é uma questão disso na sua prova aí. E para não perder a viagem, a gente vem aqui, ó. Vamos ver onde é que a gente está. Sempre é bom acompanhar aqui no índice. Aqui, ó. Classificação das constituições foi do vídeo passado, tá? Falamos sobre o conteúdo dele, formal, material, e dentro da classificação pode ser quanto à estabilidade, quanto à forma, modo de elaboração, a origem, extensão, finalidade e por último a gente viu a constituição ontológica, que se divide em normativa, nominal e semântica. Hoje a gente viu um pouquinho do poder constituinte, conceito, titularidade, formas de exercício e as espécies. As espécies são justamente o que a gente acabou de ver aqui, ó. As espécies do poder constituinte são esses aqui, tá? Aí a gente fecha o vídeo e até o próximo vídeo. E aquela história, né? Casenso, só que no Megamente. Não desliga não, clica no play e assiste o próximo. Toma uma aguazinha e assiste o próximo. Lembrando, faltam menos de 30 dias para sua prova. Grande abraço, até o próximo vídeo.